Se o seu anúncio parou de vender, ou se você fez um anúncio e ele não vendeu, a principal pergunta é por quê? Que a central de promoção nada mais é que um conjunto de campanhas que vão gerar impressão para os seus anúncios. Eu acho que é assim que você tem que pensar. Se a gente fosse pensar ali num checklist, né, de principais fatores dentro do Mercado Livre que podem impactar na sua competitividade. Quais alavancas aí você traria para mesa? Porque às vezes a pessoa não quer comprar aquele produto que chamou a atenção dela e o seu anúncio novo tem um ticket menor, você consegue converter. Começando mais um episódio do SFcast, o podcast feito para você, vendedor de marketplace, vender mais e melhor no dia a dia da operação. Pessoal, hoje a gente tem um papo interessante. O que acontece no momento que você publica um anúncio e ele não vende? Ou melhor, e aquele anúncio que já estava vendendo e não começou a vender? O que a gente faz? Como é que a gente descobre o que pode estar acontecendo? Para ter um papo aqui hoje, eu tô com Emerson Facioli. Fala pessoal, tudo bem? Erlon de Barros. Tarde. E o Felipe Aleph. Fala pessoal. Esses daqui já são figurinhas carimbadas, né, do nosso podcast, já tiveram algumas participações, mas antes da gente entrar diretamente no tema, eu queria falar sobre algo que é super especial e uma vitória aqui muito grande para nós da SF Consultoria e do SFcast, que é anunciar a nossa parceria com a Minimal Club. Então a gente tem aí um patrocinador no podcast, quem diria, hein? Pô, você tá de brincadeira, ó, já tô usando aqui, tô adorando essas roupas, viu, cara? Camiseta então. Incrível. Coisa chique, né? Muito bom. Então a gente tá aí em parceria com a Minimal Club, então agora a gente tem um cupom especial que é o SFcast. Lá você pode encontrar um kit como esse, de 4 camisetas com 22% de desconto. Então uma oportunidade incrível. Algodão egípcio, caimento perfeito, não vai ter problema de você lavar as suas roupas e ter ali a cor dela mudando. Então pode ficar tranquilo, pode confiar que a SFcast vai chancelar aí a Minimal Club com um produto de super qualidade. Parceria de sucesso e longo prazo. E a gente tá falando aqui das camisetas, né? Mas também tem outras peças. Eu mesmo estou usando hoje uma calça de alfaiataria. O Emerson também tá com uma calça ali que é um tecido como se fosse um moletom, né? É tipo um moletom, né? Uma delícia de usar, cara. Nossa. E tem várias outras peças, como jaquetas, camisetas, cuecas, meia. Então, moda masculina de forma geral. Acessa aí o site e aproveita o cupom. Bom, gente, vamos lá. Eu quis puxar esse papo porque a gente tem, né, os espaços de mentorias, consultorias em grupo, ou até mesmo os atendimentos individuais que a gente faz para os nossos clientes. E tem uma pergunta que chega muito pro Emerson, normalmente pro Emerson em lives em grupo, mas eu sei que todos que estão aqui na mesa já passaram pela oportunidade de receber essa pergunta durante um dia de trabalho. Meu anúncio parou de vender. E aí, galera, como é que a gente começa por esse tema? Emerson, vou passar a bola para você puxar aí a conversa. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Beleza? E aí, quando a resposta é não sei, é que tudo começa a se desdobrar. Porque, entende? Porque assim, pô, parou de vender? Por quê? Essa é a resposta mais comum? Não, é 99,9% dos casos o cara não sabe por que parou de vender. E aí, e sempre que isso veio para mim, tanto quando as pessoas perguntavam, quanto acontecia comigo. E eu sempre fui um bom questionador. Né? Se tem uma coisa até que a gente fala, né? O segredo, né, do nosso conhecimento, ao contrário do que boa parte das pessoas pensam, ele não está nas respostas. O segredo do conhecimento está nas perguntas. Então, se você quer evoluir, você tem que ser um bom perguntador. E aí é de pergunta em pergunta que a gente vai caminhando na direção dos nossos objetivos. Né? Se você sabe perguntar, muitas vezes aquela resposta que veio da pergunta não é adequada para você. Então, o segredo não está na resposta, ela está na pergunta. Então você tem que aprimorar as suas perguntas. E aí é por isso que eu disse, se o seu anúncio parou de vender, ou se você fez um anúncio e ele não vendeu, a principal pergunta é por quê? E esse porquê é o que me fez criar o método Anuncia Hoje, Venda Hoje. Depois a gente vai falar disso, né? Que é um método reconhecido no mercado, né? Onde você tem a boa chance de fazer um anúncio num dia e vender no mesmo dia. Mas é certeza que eu vou fazer e vai acontecer isso? Não é certeza, mas a probabilidade estatística aumenta muito.
né? E para você ter uma ideia, nós vendemos algo em torno de 18 mil treinamentos do Anuncia Hoje, Venda Hoje. Nós tivemos mais de 1.500 depoimentos espontâneos de pessoas que conseguiram vender. E aí que tem um dado estatístico. Você fala, eu vendeu 18 mil, 1.500 deram depoimento Não espontâneo. parece um bom aproveitamento. Ah, né? 10% dos caras acertaram? Então, tem um detalhe. Quando você vai nas estatísticas do treinamento, pouquíssimas pessoas concluíram o treinamento ou assistiram. Ou seja, as pessoas compram o treinamento e não assistem. Então, se eu for pegar e falar assim, eu vou ser muito generoso, 30% das pessoas assistiram todo o treinamento Anuncia Hoje, Venda Hoje. 30%, vou arredondar aqui, vão dar 4.500 pessoas. Certo? É um número bom. 4.500 pessoas assistiram ao treinamento. É um treinamento rápido, né? De poucas horas. Se colocar numa sala até assusta, né? De quantidade de gente. É. Agora, se 4.500 pessoas somente, estou sendo generoso, eu acho que foi menos. 4.500 pessoas assistiram ao treinamento, nós tivemos mais de 1.500 depoimentos, nós estamos falando de 30 e poucos por cento. Certo? O que é um baita de um número. Eu acho que é mais, mas também estou chutando, então vou chutar para ter um número mais ameno do que eu favorecer o número. Então, assim, o que me fez criar essa metodologia foi os questionamentos, as perguntas. E aí eu vou te falar o porquê. Eu sei que essa não é a sua pergunta, mas vamos chegar lá. A parada é a seguinte. Quando eu fazia um anúncio, e eu fazia muitos, né? Você sabe da minha história, eu por um bom período cuidei de muitas lojas, fiz muitas lojas sozinho. Eu fazia muitos anúncios. E o que acontecia era assim, eu fazia alguns anúncios e alguns vendiam. E aí eu tinha uma pergunta que eu fazia para mim assim, porra, se alguns vendem sem querer, tem um porquê. Vendeu lá, pô, fiz um anúncio vendendo no mesmo dia. Pô, cara, tem um porquê. Por que esse troço vendeu no mesmo dia? O que isso tem que outro não tem? E depois eu cheguei à conclusão que se tem um porquê, tem um como. E aí comecei a perseguir esse como. E claro, a gente passou a acertar mais. Depois, quando foi em 2023, se eu não me engano, eu sou ruim para data, o Thiago é melhor do que eu. Nós passamos a usar uma ferramenta no mercado, que é um parceiraço nosso, o Avante Pro. Pegamos uma ferramenta, uma funcionalidade que ele tinha para um objetivo, adaptamos para outro, e aí a metodologia foi muito mais efetiva, a gente começou a acertar muito. E o que isso tem a ver com a sua pergunta, do porquê? Porque assim, da mesma maneira, eu gosto muito da parte do anúncio do vendedor, né? Eu acho que essa parte... Essa temática, eu acho que encanta muito, né? E quem começa a vender no Mercado Livre, talvez seja esse o primeiro contato que o cara tem, né? O cara, para começar a vender no Mercado Livre, tem que fazer um anúncio, né? Depois se desdobram outros desafios, né? Acaba sendo uma fundação, né? De quem quer trabalhar com marketplace e fazer anúncio. Todo mundo que já teve a experiência de interagir com isso costuma ser uma das primeiras atividades, né? Exatamente, assim. Eu gosto muito dessa temática. Então, assim, a mesma lógica, ao meu ver, né? Esse é o meu jeito de pensar, certo? A mesma lógica que tem você produzir um anúncio num dia e ele vender no mesmo dia ou vender no dia seguinte, que pouco importa, né? A gente fala, mas pouco importa, se ele vender no dia seguinte já é incrível, se ele vender na semana já é incrível, né? A mesma lógica que envolve esse cara é a lógica que envolve o cara que para de vender. Para mim é a mesma coisa, não muda nada. E todas elas, a gente pode dividir em dois pontos. Uma delas está atrelada ao mercado, que para mim tudo é mercado, publicidade para mim é mercado, venda para mim é mercado, comércio eletrônico para mim, tudo é mercado, tudo volta para mercado. Né? E o outro é a parte criativa, construção, narrativa, conversão e todas essas coisas. Então a pergunta, respondendo a sua pergunta, o primeiro é buscar as respostas.
por que meu anúncio parou de vender ou por que eu fiz um anúncio e ele não vendeu. E acho que aí nós vamos desdobrar isso um pouco Cara, mais. achei muito interessante essa linha de pensamento, né? Óbvio que eu já tinha conhecimento dela por conta das trocas que a gente já teve, mas penso eu que ela acaba caindo no ponto onde o comércio eletrônico ele trabalha numa perspectiva onde as informações estão aí, né? Quando a gente fala do online, o principal ponto de vantagem que a gente tem é de que tudo que é feito no online fica registrado e público, basicamente, né? Lógico, não são todas as camadas que a gente consegue acessar, às vezes sem ferramentas e tal, mas muito do que são os princípios, por assim dizer, a gente vai conseguir olhando a tela do computador, né? Fazendo essa leitura de dados, interpretando e questionando, a gente consegue ir aprofundando a nossa análise e vai ganhando um pouco mais de maturidade do corpo para entender quais são os padrões que geram a venda, né? Acho que como você bem trouxe, essa questão de quando a venda acontece, ela não é o fator principal do marketplace, né? Porque a venda de marketplace, ela trabalha do princípio de que uma vez que vendeu, ela tende a vender mais. Então tem até um conceito, né, que a gente fala, né, do flywheel, e para quem não conhece, é um conceito da engenharia sobre o esforço necessário para fazer uma roda entrar em movimento e que depois que ela entra em movimento, a inércia trabalha a favor. E o marketplace tem muito esse conceito, né? Por isso que a gente gosta de olhar para essa questão de anúncios vencedores. Mas quando a gente vai pensar nessa construção de um anúncio vencedor, a gente tem alguns princípios. E aí eu tenho aqui o Erlon, eu tenho aqui o Felipe. O Felipe focado mais na marketplace da Shopee, o Erlon tem um contato mais próximo com o Mercado Livre. Eu queria entender de vocês quais são os princípios que a gente tem na construção de uma boa oferta. Porque eu acho que nada adianta da gente querer saber os porquês se a gente não tiver ali trabalhando no básico primeiro. Então, como você bem trouxe, fazer um anúncio é o primeiro passo. O que eu não posso deixar de olhar na hora de produzir um anúncio, além do mercado, que aí depois eu volto um pouco para você, Emerson, para você falar um pouco mais sobre essa pesquisa de mercado. Vamos lá. Quem que começa? Vamos lá. Eu ia falar um pouco da pesquisa de mercado, porque então eu vai acho lá, que... toca Não, lá. o Emerson manda com ver, certeza vai conseguir complementar mais coisas depois da minha fala. Mas, de qualquer forma, é que eu acho que não tem como a gente iniciar o processo de começar a vender no marketplace sem entender a questão da pesquisa de mercado. Então, o CCPM, que é a conscientização de cliente, produto e mercado, ela é essencial para que você possa começar a construir uma oferta. E eu acho que uma coisa que o vendedor tem que fazer, que eu tenho tido mais essa convivência com pessoas que estão começando por conta do projeto de polos, é justamente que quem começa a vender no Mercado Livre, ele está olhando para a plataforma como um comprador, mesmo que ele já venda. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma reunião com um cliente que ele tem uma indústria de imóveis, ele vende pra caramba, uma cadeira lá, eles vendem produtos com ticket mais alto, é 3 mil, 4 mil reais, uma cadeira, não é o kit com 4, uma única cadeira nessa faixa de valor. Ele publicou os anúncios, seguiu a primeira etapa, mas ele falou assim, olha, Erlon, eu pesquisei aqui e eu não vou conseguir vender, porque quando eu procuro cadeira aqui no Mercado Livre, tá aparecendo cadeira de 100 reais, não tem cadeira com o mesmo ticket que o meu. Eu falei, tá, calma. E aí eu comecei a mostrar o Mercado Livre a partir de uma outra ótica. Então eu não estava olhando como se eu fosse um comprador, eu estava como vendedor analisando aquela primeira página, analisando aqueles anúncios que estão lá. E aí, óbvio, né, trazer os insights para ele de como ele encontrar as outras primeiras páginas que existem, que não passam pela cabeça do vendedor, para ele conseguir entender o posicionamento do produto dele. Então eu acho que o primeiro ponto que a pessoa tem que fazer antes de construir a oferta é, de fato, entender o próprio produto, o próprio mercado que está inserido esse produto e quem é o cliente dele. Esses são os 3 pontos principais. Aliás, o Erlon citou um negócio aqui que me lembrou de uma coisa, né? Ele falou, encontrar a primeira página, né? E a gente faz uma brincadeira, né? Que é assim, né? Você consegue cometer o crime perfeito dentro do Mercado Livre, né? Sim. Se você quiser esconder um corpo, matou alguém, né? Quer esconder o corpo, bota ele na segunda página do Mercado Livre, que ninguém vai lá. Lá é o crime perfeito. Né? Mas brincadeiras à parte, assim, existem ferramentas que medem a performance das páginas, né? Para cada termo de busca. E existem sim volume de venda nos últimos 30 dias na segunda página, na terceira página. Aliás, uma coisa para quem compra, né? E é claro que você se põe numa posição de risco como tudo, né? Mas os compradores não sabem disso. Se você quer comprar alguma coisa e pagar muito barato no Mercado Livre,
faz a pesquisa e vai lá nas últimas páginas. Provavelmente vão ter caras vendendo num preço muito baixo, né? Que estão querendo ranquear os seus anúncios. Ou produtos que não tem nada a ver com aquele termo de busca que você está falando. Ou coisas não relacionadas. Mas enfim, aí o que eu estou trazendo aqui é assim, a primeira página é muito relevante nesse processo de venda, mas existem num volume menor, geralmente assim, quase que sempre, num volume menor, venda nas demais. Sim. E na Shopee, Fê, como é que você, pensando já nesse próximo passo, beleza, então entendemos da importância do mercado, acho que quando a gente vai pensar nesses aspectos de entender mercado, entender o seu produto bem, não muda muito entre plataformas. Agora, olhando um pouquinho mais para a parte da produção de um anúncio, o que você sente ali que é um pilar das coisas que a gente vê que a gente tem os principais erros? Bom, entender que a informação das vendas, ela já está lá, né? Então, você consegue, através de um estudo de mercado, como foi mencionado, coletar as informações de demanda sobre diversos termos de buscas e, a partir dali, encontrar oportunidades. Quando a gente fala de criar uma oferta que vai vender, eu acho que envolve um bom contexto aí, né? Você tem que ter uma estratégia de penetração de mercado. Então, como você quer se posicionar lá, isso envolve também a estrutura operacional que você tem. Então, por exemplo, se você é uma empresa muito grande que vai comprar 1.000 unidades de um produto e, de fato, você precisa ganhar um bom espaço no mercado, você vai ter que olhar para a parte do mercado onde a competitividade é maior. Para você entrar vendendo, você tem que entender que é aquilo, né? Você vai poder diversificar, mas tem momentos, e isso serve para quem está começando principalmente, né? Você vai estar começando ali com um pequeno investimento, você vai comprar 10 unidades de um produto. Se a pessoa se basear na primeira página, ela vai entrar numa briga que na maioria das vezes ela não vai conseguir ganhar e que talvez não seja o melhor caminho para ela naquele momento. Então, se eu tenho um produto, de repente, que eu posso pensar em diferentes ofertas e rentabilizar melhor, ou sei lá, só fugir mesmo da competitividade, é um caminho muito interessante. E a Shopee, eu costumo dizer que... Opa, peraí, tá um pouquinho distante. Eu costumo dizer que ela é uma plataforma que dá muito espaço para ofertas desconvencionais. Então, construir anúncios que não sejam necessariamente aquela oferta padrão. Sabe, eu costumo estimular bastante os nossos alunos, nossos clientes, a segmentarem ofertas. Então, por exemplo, eu quero vender uma camiseta básica, uma camiseta preta. Se você pesquisar por camiseta preta, você vai ver que na primeira página vai ter uma porrada de anúncio com mais de 1.000, 10.000 vendas com o mesmo termo de busca, camiseta preta. Se você tem poucas unidades ou quer se diferenciar ou fugir de toda essa competitividade, você pode anunciar, por exemplo, tá? Não que isso seja o melhor caminho, mas é válido testar. É um exemplo. Camiseta preta para ir à igreja, camiseta preta para ir trabalhar e trazer o contexto na sua oferta. Porque se você anunciar sua camiseta preta, você vai ver que lá na primeira página tem um anúncio onde o valor é R$70 e ele tem 1.000 vendas. E você vai ver um anúncio parecido onde o cara vende 3 camisetas pelo mesmo valor. E na Shopee, por exemplo, um anúncio de uma camiseta por R$70 e um anúncio de 3 camisetas pelo mesmo valor, pode ter o mesmo volume de vendas e a mesma qualidade das avaliações. Então, a pessoa compra o produto barato e avalia muito bem. E eu, como consumidor, o que eu vou pensar disso? 3 camisetas por R$70 e tá, por lá, com 4.9 estrelas de avaliação, e a do cara que tá 79 tá com o mesmo... Às vezes até menos, qualidade. né? Porque o padrão de exigência é maior, né? Isso. Então, eu não quero falar nada não, mas com esse seu exemplo aí eu não posso perder o gancho. Se você quiser comprar uma camiseta preta... Evangélica? Tem não, um não é link evangélica. aqui embaixo para você acessar um kit de 4 camisetas da Minimal Club com desconto, 22% de desconto com o cupom ECFcast. Então, não perde a oportunidade não. Vamos lá. Boa. É isso. Então, assim, para você entrar e construir essa oportunidade de venda, você tem que olhar para todas as oportunidades que existem. E, assim, não necessariamente a pessoa que quer uma camiseta preta para ir à igreja, no exemplo citado, ela vai confiar que aquele produto padrão, que não está segmentando, sirva para o que ela quer. Porque às vezes ela quer uma camiseta preta básica, mas aquele anúncio, aquela oferta barata talvez não transmita a qualidade que ele procura. E aí, se é uma Minimal Club da vida,
Aí já Obviamente é algo muito mais assertivo. qualidade garantida, né? Qualidade garantida. Então o cara compra sem medo. Comprem sem medo, inclusive. Mas eu acho que é isso. Eu acho que para você se inserir no mercado, você tem que, além do estudo de mercado, olhar para todas as oportunidades e testar. Cara, legal. Eu acho que a gente entrou já numa linha bem madura. E aí eu queria trazer um pouco a conversa para um lado de como é que funciona um marketplace, né? Acho que para quem tá ainda nessa dor de não entender por que as vendas não ocorrem ou por que alguma coisa parou de vender, o Emerson traz muito, né, em momentos que a gente já teve de mentorias, treinamentos, consultorias, essa questão de você entender quem tá te combatendo. E aí eu queria abrir a conversa para quais são as possibilidades de ser combatido, né? Aonde um concorrente pode me combater? Acho que o lugar mais óbvio, né? A primeira camada que a gente pensa é preço. Mas quais são as outras camadas que eu posso ser combatido ou deixar de participar que vai impactar no meu ranqueamento ali dentro da plataforma? Eu acho que a gente tem uma metodologia que se chama traqueamento, que nada mais é do que um nome bonito para fazer um anúncio igual ao do concorrente. Só que não é igual, ele usa uma ferramenta do Mercado Livre, que é anunciar um igual, só que nós customizamos aquele anúncio para deixar ele ainda melhor, ok? Por isso que nós não falamos copiar, a gente modela, né? Então a gente pega uma parte do anúncio que é favorável e tal. Eu acho que essa é uma prática comum do mercado. Mas nós fazemos um pouco mais, vamos dizer assim. O mercado ele é bom em copiar, porque copiar um vendedor é a coisa mais fácil do mundo, né? Então anunciaram igual e vem tudo igualzinho e tal, não sei o quê. Eu acho que esses são pontos onde, quando você olha para um anúncio, esse anúncio, eu não sei se você sabe disso, que é uma informação importante, esse anúncio ele está vinculado a uma série de palavras-chave. Todo anúncio ele está vinculado a X palavras-chave, né? Como lá, camiseta preta evangélica, camiseta de algodão egípcio, camiseta Minimal Club, são várias palavras-chave que estão vinculadas ali. Quando um anúncio concorrente consegue se vincular a boa parte dessas palavras-chave também, começa a haver uma competitividade. E esse cara, ele começa a aparecer naquela página, naquele termo de busca em que você está. Quando ele começa a ser mais agressivo em precificação, em logística, em parcelamento, ou uma foto melhor de capa que a sua, ou um clips melhor, aí esse cara começa a tomar espaço do seu negócio. Então, toda vez que você estiver perdendo o mercado, você deve voltar ao estudo, entender quais as palavras-chave estão ranqueadas no seu anúncio. Nós temos uma ferramenta para fazer isso, poderosíssima, e estudar essas palavras-chave daquele anúncio, estudar cada uma daquelas palavras-chave e ver quais são os concorrentes que estão te combatendo e o que eles estão fazendo. Então, respondendo à pergunta da problemática, é por que eu parei de vender? Né? Eu parei de vender, por quê? A resposta está lá no Marketplace. E o melhor caminho para você descobrir é exatamente isso que eu estou te passando. Leitura de todas as palavras-chave e avaliação dos concorrentes. Se você fizer isso, você vai entender o que está rolando. E aí é mais do mesmo. Porra, o cara está vendendo pela metade do meu preço. Bom, aí você vai ter que entender que o mercado é o mercado. Se você não é competitivo naquilo, você tem que fazer estratégias para sair daquelas pesquisas que você está concorrendo com aquele cara. Porque também é possível, esse negócio é louco. Isso aqui é pesadão, tá? Também é possível saber quais palavras-chave ele está ranqueado. Então, se você é um jogo de 3 coisas diferentes. Quais as palavras-chave o seu anúncio está ranqueado, beleza? Ok. Quais as palavras-chave o seu concorrente está ranqueado? E quais as palavras-chave que existem que as pessoas procuram? Se você descobre em quais palavras-chave vocês são similares e você está perdendo, você pega aquela lá de cima, quais existem, e vai buscar outros caminhos, já que aquele cara está sendo desleal em preço e tudo mais. Se a estratégia dele for uma logística melhor, aí você tem que buscar combatê-lo na logística. Então, a resposta é sempre buscar os porquês, né? E a gente tem todos os caminhos para isso.
Cara, legal. Erlon, queria trazer a pergunta agora para você. Se a gente fosse pensar ali num checklist, né, de principais fatores dentro do Mercado Livre que podem impactar na sua competitividade, quais alavancas aí você traria para a mesa, se a gente for pensar? Eu acho que a gente vai falar da questão do preço, muito importante, né? Entendendo o mercado, obviamente. A central de promoção, ela é muito relevante. Eu acho que quando a gente vai falar de Mercado Livre, entender a central de promoção como uma parte da precificação do seu produto é essencial. Entender que a central de promoção nada mais é que um conjunto de campanhas que vão gerar impressão para os seus anúncios. Eu acho que é assim que você tem que pensar. Boa. Então, você vai entrar dentro de uma campanha que vai gerar mais impressão para os seus anúncios, porque as campanhas são comerciais do Mercado Livre. Você pode criar campanhas próprias, é óbvio, mas nesse aspecto você acaba posicionando sua oferta também em outros lugares por causa disso. E eu acho que a publicidade também é um outro ponto bem relevante para quem está começando, né? Então, quando você trouxe a questão lá no começo de quais são as coisas para construir o anúncio, a gente tem tanto a parte de criativo referência, que aí está atrelado à construção do anúncio, né? A foto, título, descrição. E quando a gente vai para a parte das alavancas, a publicidade, a central de promoção e as alavancas que estão atribuídas à criação desse anúncio, como um Clips, por exemplo, são as fundamentais para você começar a trabalhar. E é isso que você deve buscar na concorrência para se destacar. Então, quando o Emerson trouxe, né? O cara tá me ferrando no preço, mas eu tenho a possibilidade de trabalhar no full, talvez, e ainda mais quando a gente tá falando do online, o preço é importante, mas a entrega rápida, ela é muito forte muito também. forte. Então, logística seria é algo que impacta bastante. É tão importante quanto. Eu queria que você chegasse exatamente nesse ponto, né? E aí depois eu vou virar a pergunta pro Fê para entender a percepção de quanto que a logística também impacta dentro da Shopee, né? Porque no Mercado Livre a gente tem o fulfillment já bem instaurado, é algo bem maduro, de fácil acesso para vendedores do país todo. A gente também tem a logística de entrega no mesmo dia, que hoje também já não é mais uma exclusividade de quem está em São Paulo, já está aberto para todo mundo. E tem segmentos em específicos que quando a gente vai analisar, a gente entende que ele não tem anúncios na primeira página que não estejam no fulfillment. Sim. Como é que a gente deve interpretar um momento que a gente quer entrar no mercado e a gente se depara com essa situação? O que você pode me dizer, Emerson? Eu acho que essa leitura tá fundamental para você definir a sua estratégia de penetração de mercado. Então, porra, fiz uma pesquisa, vou entrar com um produto X no mercado. É que assim, existem vários termos de busca, e aí para todos os termos de busca eu vou fazer essa varredura. Digamos que, fato raro, mas ok. Todos os principais termos de busca desse produto os anúncios estão em fulfillment, quer dizer, é um produto de fulfillment. Então você tem que saber que você vai entrar numa guerra perdida, certo? Perdida no sentido de que você perde na oferta. Você já começa Você começa perdendo, começa em desvantagem. Aí você tem dois caminhos, você vai mandar direto pro full e arrisca. e vai arriscar, e ok, tá tudo bem, desde que você tenha um preço competitivo e tal, não sei o quê. Ou você vai queimar a mão de margem para ganhar essa escala, para validar o produto para mandar pro fulfillment. Né? Ou você pode testar no preço que você quer vender e ver o que acontece. Tá tudo certo, né? Mas no fim das contas, seriam caminhos. Quem tá no comando claro. É o empresário, né? E Fê, e aí, como é que é na Shopee? Como é que você vê essa parte de competitividade por logística? Você acha que é um dos principais fatores ou tem alguma outra coisa que tem uma relevância maior? A logística, ela, indiscutivelmente, né? Ela é um dos fatores mais relevantes. E a Shopee já evoluiu muito em relação a isso. Eu não tenho os dados exatos, mas a Shopee já entrega, acho que mais de 50% dos pedidos, acho que até o dia seguinte. Então, isso já está vencido lá também e é algo fundamental. Só que a Shopee ela é muito rica de alavancas orgânicas, né? Então, quando a gente fala de um lançamento de uma oferta, você tem várias frentes para poder construir audiência e gerar um resultado mais rápido. Mencionando algumas delas aqui que muitas vezes passam despercebidas pelo vendedor. Além das tradicionais, que é cupom, desconto, oferta relâmpago e os afiliados. O Shopee Vídeos, onde você publica o vídeo lá na plataforma de vídeos da Shopee, consegue associar até 6 anúncios àquele conteúdo. Isso traz audiência orgânica, você não tem custo para isso. Tem a lista de principais escolhas, que é onde você consegue posicionar novos anúncios na página de produtos que já tem audiência. Legal. E isso é um recurso que traz um resultado expressivo e que a maioria da galera ignora.
Então, você acabou de criar uma oferta, você tem lá o seu produto o seu anúncio que mais imprime no mês, você consegue posicionar aquele novo anúncio na página dele e aproveitar aquela impressão. Então, isso é fundamental. Faz como uma audiência assistida, né? Então. E a Shopee é muito forte em vendas indiretas, né? Então, Sim. a galera dispersa ali sobre os anúncios, né? Os produtos da loja e você consegue ter o melhor aproveitamento disso. Porque, às vezes, a pessoa não quer comprar aquele produto que chamou a atenção dela e o seu anúncio novo tem um ticket menor, você consegue converter. E aí, além disso, tem, deixa eu ver, a oferta no combo, né? Então, você pegar um produto novo e adicionar na oferta do combo, que seria um upsell de venda, aquele seu produto mais vendido, o cara na hora de comprar ele, se o produto, claro, né, for relacionado a esse principal produto, você consegue gerar venda através dessa campanha também. Então, assim, são muitas ferramentas orgânicas que expandem as possibilidades. Então, a Shopee, ela é muito... Tipo assim, ela traz muita vantagem em relação a isso. Cara, legal, hein? E aí, um último ponto aqui que eu queria trazer, que ouvindo vocês, me surgiu um pouco esse pensamento, principalmente nessa última parte, né? Poderia, então, dizer que a parte mais importante desse entendimento das informações, dessa leitura de mercado, pode ser para antes mesmo de eu ter o produto na mão? Para uma pesquisa de compra de produto? Ah, cara, se você souber pesquisar o mercado antes de comprar, vai ser difícil você entrar numa roubada. Cara, isso daí é uma Você informação pode de ouro, né? anunciar antes de comprar, né? Você também pode fazer microtestes, né? Anunciar o produto antes de comprar para validar a oferta com base no seu preço. Você pode comprar o produto no mercado, num distribuidor, pagando caro e vendendo o preço que você compraria do fabricante para testar a oferta antes de entrar num pedido mínimo alto. Tem várias coisas, né? E para quem quiser saber mais sobre esse tema que a gente está trazendo aqui de pesquisa de mercado, o que você poderia trazer para a galera, Emerson? Ó, nós vamos fazer um evento online e 100% gratuito no dia 18/8 às 19 horas. Vou deixar o link aqui embaixo para você participar desse evento. A gente vai aprofundar muito mais nesse tema. A gente vai trazer um negócio muito legal que pode virar o jogo do seu negócio. Eu, se estivesse sentado na sua cadeira, assistiria essa live. Bom, então, galera, eu já agora caminhando aqui para o nosso encerramento, queria saber se vocês têm alguma última mensagem que vocês queriam deixar para a audiência sobre esse tema que a gente está falando aqui. Erlon, com você. Acho que todo vendedor do marketplace tem que estudar o mercado, entender a questão de posicionamento de oferta, é o que vai te dar direcionamento para você saber ali como trabalhar o que você já tem e aquilo que você pretende também trazer para o seu negócio. Então, acho que essa conscientização de mercado é o que vai fazer total diferença na hora de começar ou na hora de fato, comprar. E você, Fê? O que você pode trazer para a gente? Bom, o simples bem feito, né? Que é entender ali o que o marketplace te proporciona de recurso para você potencializar ao máximo aí o que você tem na mão. Então, é utilizar todo o ecossistema da maneira mais, assim, o feijão com arroz, né? A maneira mais simples e eficiente possível. Bom, cara, acho que é isso. Queria agradecer demais o papo de hoje de vocês. Eu acho que tem muita informação bacana que a gente passou aqui. Para você que tá em casa, se você gostou do conteúdo... Você que tá em casa, se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um hype. Não esquece, se inscreve aqui embaixo. A gente tem esse evento gratuito, 100% gratuito. Vai ser uma baita de uma aula. A gente vai trazer ali bastante informação relevante para continuar falando sobre esse tema. Hoje foi um podcast um pouco mais curto, não deu para a gente aprofundar tanto aqui. E queria deixar como última mensagem também, novamente a recomendação, se você quiser receber uma dessa na sua casa, embalagem super bonita, com uma mensagem legal, tá aqui, Minimal Club, cupom de desconto, aproveita, não perde não. Galera, muito obrigado a todos e a gente se vê no nosso próximo episódio.